Agora vamos falar um pouco sobre o dia seguinte. Eu estava super empolgada e postando os Shawn Mendes, e eu tinha um monte de amigos que iam no dia seguinte, um monte de gente começou a mandar mensagem perguntando como tinha sido, e assim, as pessoas já estavam entrando naquele gás de ir pro próximo dia, e aí, de tarde, no dia seguinte, eu recebo uma ligação de uma pessoa, assim, contando que a filha dele já estava no estádio e tudo, e que o show foi cancelado. Eu sei que nada vai fazer voltar o tempo. Não. Trazer de volta aquele momento. Jamais. E aí eu recebi um monte de mensagem, um monte de gente e tal. Algumas pessoas até me perguntaram, numa questão técnica, assim, porque ele disse que ele ficou doente, que ele acordou se sentindo mal, ele não ia poder fazer o show. Então algumas pessoas me perguntaram, né, tecnicamente, como seria isso. Então, eu tentei responder lá no Instagram, vou tentar responder aqui de novo. Eu sei que para as pessoas que isso aconteceu, foi horrível e não vai ter justificativa. Eu tenho, assim, pessoas, amigas minhas que iam levar as filhas, e as filhas são enlouquecidas pelo Shawn, etc. E assim, foi aquele chororô todo, e a pessoa já tava... Você imagina, gente, você já tá lá no estádio, você achar que você vai conhecer o seu ídolo, né? Que essa é uma outra coisa que a gente pode conversar depois, que eu acho importante, o como a gente vê artistas assim como se fossem deuses, né? Que eu não concordo muito com isso, mas, enfim, tirando isso de lado, isso é um papo para outro dia, tinham muitas crianças lá também, e as crianças que, na verdade, é quem não entendem muito, né? Assim, se acontece isso com um adulto, você fica chateado, fala, poxa vida, poxa, né, esperei tanto tempo, queria ver o show e tal, e aconteceu isso. Agora a criança não entende, principalmente assim, você comprou o show em janeiro e aí você espera meses para assistir o show. Essa minha amiga, por exemplo, ela me falou que a filha dela já não dormia já há uns 2 dias de tanta ansiedade para ir no show e tal. E aí no dia do show aconteceu aquilo. Então vou tentar, assim, explicar meio que tecnicamente o que eu acredito que possa ter ocorrido. O que ele falou oficialmente foi que foi constatado uma laringite e que ele não podia se apresentar. Depois eu voltei a assistir alguns vídeos com mais atenção e realmente percebi que mais pro final do show a voz dele já estava falha mesmo, que lá na hora da empolgação você nem percebe, né, e tal. Então o que eu acho, gente? Eu acho o seguinte, ele vem de um tour muito longo, né, fazendo um show atrás do outro, ele rodou o mundo inteiro com esse show e agora ele já está no final dessa tour. É muito importante a gente entender que ele é um ser humano. Então é isso que eu ia falar sobre, sabe, essa coisa do ídolo e tal, e não sei o que, blá blá. Ele é uma pessoa. E uma pessoa que trabalha, o instrumento dele é o corpo dele, é a voz. E isso pode acontecer. É uma coisa que todo artista realmente trabalha para que não aconteça. E pelo que eu conheço do perfil dele, ele não é uma pessoa que, assim, tipo, na noite anterior, na noite depois do show, ele saiu pra balada. Você não viu nada disso acontecendo, entendeu? Ah, ele saiu do show, foi pra balada, foi se divertir, e aí depois no dia seguinte não deu conta de fazer um show. Não é esse o caso. Ele não é esse tipo de artista. Pelo contrário, eu acredito que ele, pelo que eu fiquei sabendo, ele foi até a passagem de som no dia seguinte e ele queria tentar fazer o show e etc. Só que realmente ele já estava com um caso de amidalite ali já forte. Então ele devia estar completamente inchado e tudo mais. E provavelmente ele foi para um médico e o médico receitou descanso, né? Um repouso vocal absoluto de pelo menos 24 horas, 72 horas, enfim. O que ele poderia ter feito em situações assim, tentando lembrar momentos que eu já vivenciei isso. Por exemplo, na época que eu trabalhava muito fazendo bailes, etc. Às vezes chegava o final de ano, gente, a gente tinha tipo 4, 5 shows na semana durante 2, 3 meses. Quando chegava em dezembro, ninguém aguentava mais, né? Todas as cantoras na época estavam assim, todo mundo com amidalite. Ou então, por exemplo, quando você está fazendo um espetáculo longo e um espetáculo atrás do outro, chega no final, você já não aguenta mais. Houve uma ocasião, por exemplo, comigo, que isso aconteceu e eu fiquei realmente assim, quase afônica. E tinha, né, muito trabalho para cumprir, tinha espetáculos e shows e etc. para cumprir.
e acabei tomando uma injeção de corticoide, que é algo que todo mundo, assim, não recomenda que seja feito, só que faz desinflamar naquele momento, você consegue cumprir com o show e etc. Eu não acredito que ele deveria ter feito isso. Por quê? Porque a questão então assim, eu fiz por quê? Porque eu tinha aqueles shows para fazer e etc, mas, para falar a verdade, vamos colocar as coisas no seu devido lugar, né? A minha voz não vale tanto quanto a dele, pelo menos não nesse, né? Não no momento que eu tava, né? É óbvio que eu cuido da minha saúde e tudo mais, mas assim, eu não preciso pensar tão a longo prazo quanto ele. Ele já tem uma carreira super estabelecida. Então, qualquer decisão que ele for tomar, não é só dele, inclusive. Eu acho que se falasse assim pra ele, olha, se você tomar uma injeção de corticoide, vai melhorar e amanhã você consegue fazer o show, eu acho que ele ia fazer. Porque nós, artistas, a gente quer o quê? Fazer o show. Só que acontece que naquele momento ali já tem outras pessoas tomando decisões por ele junto com ele. Então tem o assessor dele, tem empresário, tem os próprios organizadores do evento, tem um monte de pessoas ali tomando decisões por ele naquele momento. E se um médico chega e fala, olha, ele está com amidalite, ele tem que ficar de repouso de 72 horas, é o que vai ser feito, entendeu? Porque ninguém vai colocar a voz dele em risco. Ninguém vai. Ele hoje gera muito dinheiro para um monte de gente. Então não é só a questão dele, enquanto artista, querer estar ali pelo público dele. Tem um monte de gente em volta dele e ele é um produto. Essa é a verdade. Ele, como um produto, não é só ele que toma a decisão. São todas essas pessoas que ganham dinheiro. E essas pessoas que estão de fora, olhando ele como um produto, elas querem preservar o produto pelo máximo de tempo que eles conseguirem, entendeu? O contrário também acontece, viu, gente? Quando, por exemplo, na época da Amy Winehouse, que ela subia no palco e eles botavam ela no palco completamente bêbada e drogada, ela tivesse no palco, mas eu naquela época olhava para aquilo e falava, gente, que absurdo, né? Essas pessoas em torno dela estão fazendo dinheiro disso. Porque, gente, no final das contas é isso. É quem está em torno do artista que faz ou não, toma ou não a decisão daquilo continuar acontecendo ou não. Por exemplo, naquele momento com a Amy, com certeza a produção tomava a decisão dela continuar subindo no palco. Mas por quê? Porque isso dava muito ibope e vendia mais. Vendia mais ainda. No dia seguinte todo mundo falava dela, entendeu? Não é o caso do produto Shawn Mendes, entendeu? No produto Shawn Mendes, o que eles preservam é a voz dele, a integridade vocal dele, o trabalho dele, o quantos discos ele vai conseguir gravar no ano que vem, entendeu? Porque ele vai ter um monte de lançamentos no ano que vem, então a voz dele tem que estar ótima no ano que vem. Então, assim, é um outro tipo de pensamento. Eu tenho certeza absoluta. Assim, não tenho certeza absoluta, porque talvez não, mas né, a gente não pode falar pelas outras pessoas. Mas, pensando como artista e conhecendo um monte de artistas, se você é artista, deixa seu comentário aqui embaixo do que você acha. Eu acho que ele queria ter continuado e feito o show. Porque não tem nada mais gratificante no mundo do que você tocar para o seu público, você cantar para o seu público. Imagina, ele tem essa oportunidade. E eu tenho certeza absoluta que mesmo ele estando no patamar que ele está, é precioso cada momento que ele está no palco e que ele consegue, assim, fazer o que ele faz. Eu tenho certeza que para ele isso é muito importante. E que se houve a decisão de não fazer, é porque realmente ele não podia, ele sabia que ele não estava bem, ele teve que aceitar, né, a decisão do médico e da equipe dele. Eu tenho certeza que foi isso, porque nenhum artista abre mão assim de um show, por menor que seja, gente, não precisa ser um show daquele tamanho, né? Nenhum artista abre mão assim. Então essa é a minha opinião. Não acho que ele fez assim de sacanagem, né? Eu tive amigas que me escreveram e falaram, pô, mas foi uma puta irresponsabilidade dele e tal, não sei o quê, ter deixado milhares de pessoas na mão e tal, não sei o quê. Eu realmente acho assim que é lamentável. Eu acredito que ele também se lamenta muito. Mas eu não acho que é, tipo assim, culpa dele, entendeu? Ele vem vindo de talvez um despreparo. Ele é realmente muito jovem, ele se empolgou pra caramba. Na noite anterior, ele se doou demais. Eu vi isso acontecendo pessoalmente.
ele, assim, ele tava com tudo no show, ele entrou com tudo e foi com tudo e fez com tudo, com muita vontade. Aliás, gente, na hora que você tá ali e você tem 50 mil pessoas gritando seu nome e tudo mais, é difícil se segurar. É difícil você segurar a onda e, né, não se doar por inteiro, porque, estou poupando minha voz. Meu, na hora você se joga, entendeu? E eu acredito que ele se jogou. E, enfim... Mas o show foi espetacular, foi muito incrível e eu espero que as pessoas que não conseguiram ir no show dele tenham a oportunidade de ir em outro momento. Lamento muito pelas pessoas que tiveram que viajar e não conseguiram ir até o show, né? Realmente foi uma sorte tanto a gente ter os tickets para esse primeiro dia e não para o segundo e hoje a oportunidade de falar aqui com vocês e compartilhar os vídeos. Eu espero que assistir um pouquinho de como foi o show possa acalentar aí seu coraçãozinho. E é isso, gente. Eu desejo uma carreira longa para o Shawn, porque realmente ele tem um dom incrível, o timbre de voz dele é lindo, eu acho ele um artista e tanto. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.